anúncios, é o tráfego pago, sendo bem feito. Aí eu peguei e entrei em contato, eu estou esperando. E aí, outra coisa mesmo. Sabiam, né, que o nosso celular, ele escuta tudo que a gente fala, né, gente? Vocês sabem. Né? Celular, Alexa, a televisão. Tudo, né? E aí, como a gente começou a falar de caixinha, agora vai aparecer isso no teu Instagram, né? Daqui a pouco vai aparecer no nosso também, se a gente ficar aqui falando caixinha. Então, e também aquela parte que eu falei do link... Como que fala, gente? Linktree. Ah, Linktree mesmo, né? Ah, tá. É como escreve mesmo. Então, e eu realmente achei bem interessante, porque ali você, por exemplo, quem tem um site, ou até quem não tem, que nem eu mostrei para você, Jéssica, em privado, aquela pessoa que colocou realmente o trabalho dela, as imagens, e eu achei que ficou até mais organizado, mais bonito do que, às vezes, um website. E você, às vezes, gasta tempo, dinheiro para criar um, né? Quem não sabe, no caso eu, que tudo tem que pagar. Então... Hoje dá para a gente criar tudo, né? Dá para criar o link ali, como a gente falou, então botar na bio também. Vamos trazer um assunto desse uma hora também para a gente falar sobre Instagram. Vocês gostam de aprender essas coisas, de dicas assim? Como montar a bio, sabe? Para quem quer abrir aqui, que eu vejo as meninas aqui. Isso é bem legal. Né, acho que é legal, né, os iniciantes como nós, assim, chega no assunto, ajuda bastante de orientar, né? Sim, eu posso trazer, isso é um assunto que eu domino, então a gente pode falar sobre isso, né, de como montar uma boa bio, estruturar o perfil, essa questão do Linktree também, né, de como vai ser, de como pode montar ali. Vocês estão vendo a minha câmera? Então? Sim, perfeito. Para mim, ela está aqui sumida, desligada. Não sei. Eu vou desligar e ligar de novo para ver se aparece aqui. Agora voltou. Voltamos. E cadê a outra Tati, Jéssica? Tati, nossa, Tati. Eu acho que ela deve entrar daqui a pouquinho, deve estar entrando. Tá. Mas vamos começar, então. Sejam todas bem-vindas, né? Já tem uma galera aqui agora com a gente. Vamos começar essa reunião de hoje, e a gente vai abordando esses assuntos, né? Uma das coisas que eu tenho sentido, assim, é que eu quero realmente deixar livre, né? Para que a gente vá sentindo as necessidades, as curiosidades também que vocês têm, para que a gente possa trazer para cá, né? Eu sei que tem pessoas que vão poder agregar com a gente aqui em conhecimento, então, sabe, às vezes, de uma área um pouco mais, e eu não tenho todo o conhecimento também. Então, a gente vai poder trazer essas pessoas para ensinar aqui para dentro do grupo, tá? Eu estou gostando muito, né, das conexões que vocês estão fazendo lá dentro do grupo também, da comunidade, acho que é legal. Espero que vocês estejam gostando também disso, é exatamente para isso que o grupo foi criado, né? Não é para a gente mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não é só para isso, mas é com o intuito realmente de uma ajudar a outra, né? Eu fiquei muito feliz essa semana quando a Tatiane Fontes mandou a logo dela lá e todo mundo deu opinião, falou o que achava melhor. Foi muito legal essa troca, que eu acho que é exatamente isso, né? Uma vai fortalecer o negócio da outra, tá? Então, hoje... Oi! Eu tô aqui, só que eu tô dando banho no bebê, então por isso que eu tô com a câmera desligada, mas tô te ouvindo tudo, tá? Não tem problema, fica à vontade. Eu sei que todas vocês, né, aí a maioria é mãe, é corrido, sei como é, então fiquem à vontade, se precisar desligar a câmera, não tem problema nenhum, tá? Ô, Jéssica, rapidinho, antes de você começar um tema... desculpa aí, rapidinho. Aquele link que você enviou da Arrumar Cama, achei fantástico. É algo que inspira a gente, assim, acho que tem em todas as áreas. E hoje vamos ter outro. Hoje temos um maravilhoso. Ai, obrigada, viu? Quem ouviu o audiobook? Alguém ouviu? Pode ser sincera, se não ouviu, mentira, vocês ouviram? Eu fiquei muito feliz agora. Encheu meu coração. Gente, eu vou ver se o de hoje eu acho em audiobook também para enviar para vocês, porque eu amo audiobook. Eu gosto. É muito prático, né? Eu ouvi enquanto caminhava. Isso mesmo.
Eu botava e ia caminhar no meu fone e, gente, eu amava esse meu momento, era o meu momento exclusivo, né? Eu adorava. E eu gosto também de ler o livro, geralmente eu leio à noite, só que dá sono, né? Então, eu leio e dá aquele soninho básico, assim. Então, mas eu fiquei muito feliz que vocês ouviram. Hoje eu tenho uma outra dica. E o filme? Alguém conseguiu assistir o filme? Também A gente conseguiu acaba assistir. chorando, né? Você acaba chorando vendo filme. Conseguiu assistir. E, Tati, o filme? Assistiu também, então. E hoje tem outra Assisti dica. antes, né? Aí eu peguei, só dei uma pincelada, mas como marcou muito esse filme também, até em relação a mim, na época que eu era, né, que eu, como que eu tive meu filho pequeno e tive que me virar em pai, mãe, e vó, e vô, e tudo, né? Olha minha cachorra aqui quer participar. Mamãe, então. Não, e a gente entende que é realmente uma demanda mesmo, né? Assim. Mas é interessante, gente. Quem conseguir assistir os filmes, né? Pode falar, Tarsila, que eu vi que levantou a mãozinha aqui também. Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu entrei um pouquinho atrasada. Vocês já estavam no diálogo, eu decidi esperar um pouquinho, né, para falar, para ter o tempo. Mais uma vez, estamos aqui, né, para a gente poder aprender e dividir umas com as outras. Jéssica, sempre muito maravilhosa aí, né, dando para a gente. Olha, a Tati já chegou de toquinha, gente. E aí eu queria dizer, né, que eu também vou estar participando hoje, mas devido à minha correria, eu vou ficar com a câmera desligada, mas eu vou estar aqui escutando também, e eu fiz questão de ouvir, porque mesmo nessas correrias a gente tem que fazer questão, né? Então eu parei para ficar aqui, mas eu vou estar aqui ouvindo. E aí também dizer que hoje, né, eu coloquei lá no grupo, e aí eu queria só dividir rapidinho, Jéssica, um minutinho. Pode, né? E aí eu queria agradecer tanto quem comentou, né, como quem vai ver lá depois. Essa semana passada, algo assim extraordinário aconteceu na minha vida, eu estava aqui do nada, aí tem aquela mensagem que fala assim, o milagre de Deus, esteja preparado, como é que a gente fala que o de repente de Deus acontece em dias normais. E eu estava aqui no computador semana passada, do nada, uma pessoa influente na rede social no Brasil, com 1,5 milhão de seguidores, já influente mesmo, me mandou mensagem, me convidando para dar uma entrevista falando sobre a minha história. E aí, na hora, eu fiquei assim, um pouco até sem acreditar, né? Porque a gente não acredita que esses de repente acontece, de repente. E aí, quando acontece, de repente, a gente fica assim. Mas aí foi muito bom. Eu saí em 30 canais, jornais ontem no Brasil. São 30 sites e mais 25 Instagrams. Ou seja, o alcance quase de 50, né? Pontos de acesso, e com certeza isso vai me dar ainda mais visibilidade para o meu projeto de vida aqui com o empreendedorismo, e dizer que, olha só, né, eu que comecei tão recente, me conectei com Jéssica, já estamos aqui, estamos aprendendo, e agora já estou alcançando aí até nível de influentes no Brasil. Então, meninas... E é sucesso, gente. A gente tem que acreditar. Boa aula para nós. Obrigada. Obrigada, Tarsila, adorei. Gente, e assim, a gente realmente tem que estar preparado. E eu acho que a gente está muito chique, porque, por exemplo, a dona Vanessa Prado também, né, saiu numa revista esse tempo atrás aí também. Vocês acham que a gente é fraco? Saiu numa revista na Inglaterra, gente, falando também da sua história, contando, né, da sua trajetória aí com a confeitaria. Então, a gente tem que realmente, bater palma para essas mulheres, né, que são mulheres que estão aí fazendo o seu negócio e mostrando, né, para as outras como a gente pode se realizar na vida profissional também em outro país, né, porque a gente sabe que é um desafio, mas a gente consegue, né. Então, vamos começar, meu povo. Hoje, eu tinha pensado na semana passada da gente trazer um outro tema, mas durante esse final de semana, durante uma palavra, na verdade, na semana passada, da dona Valéria, que ela entrou e saiu. Não sei se ela voltou a entrar. Não entrou mais, eu acho. Na semana passada, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a Valéria deu o depoimento dela aqui no final, falando que naquele dia ela tinha pensado em desistir do negócio dela. Vocês lembram disso? Da Valéria?
E aí, a gente estava conversando, né? E eu conversei com ela para que, né? Às vezes a gente tem essas fases, esses momentos, né? De pensar em desistir ou de, às vezes nem começou e a gente já quer desistir antes de começar, né? Porque cria muita coisa na nossa cabeça. E eu fiquei pensando que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa e quer começar a empreender é quem nós somos. O maior desafio que a gente tem é entender quem a gente é de verdade. E eu tenho certeza que aqui a gente tem mulheres que têm características diferentes, habilidades diferentes. Nós não somos iguais umas às outras, né? Por exemplo, a Tati está ali agora, ó, tá lá fazendo docinho, né? Que aprendeu com quem? Com a Vanessa. Olha como a gente gera conexões. Tá ali aprendendo, fazendo o docinho dela para começar o negócio dela. Eu já sou uma pessoa que eu não tenho a habilidade, gente, para fazer isso. Mas alguém se identifica com isso? Ou todo mundo aqui sabe fazer um brigadeiro sensacional, faz uma sobremesa e dá certo sempre? Eu sou um desastre nisso aí. Não acerto. É muito difícil eu acertar uma coisa para ficar boa, assim como elas fazem, né? Só que eu sei que eu tenho outras habilidades. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu preparei até um materialzinho aqui, né? Que eu vou abrir aqui, vou compartilhar, como eu fiz semana passada com vocês, que eu acho que é interessante compartilhar, assim, para que vocês visualizem, né, o que eu estou falando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que vocês vão começar a ver minha tela aí. E assim, hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que ser, para depois a gente ter. E geralmente as pessoas, quando elas vão se apresentar, quando elas vão falar algo sobre si, elas confundem isso. E elas acabam falando do que elas têm e não do que elas são. Vamos fazer um teste? Vamos ver quem se habilita, né? Porque agora nós somos todas mulheres aqui, mulheres de negócios, né? Então, se eu fosse perguntar aqui para uma de vocês, quem é você? O que você ia falar sobre você? Quero ver quem é a corajosa. Que vai abrir Jéssica, dá mais um detalhe, assim, só um exemplo, assim, uma sentença. Eu, Tatiana, só para eu ter uma ideia assim, do que você está falando, porque quando você fala ser no sentido que o caráter, no ser o quê? Ser... Também as suas características. Quem é você, Tati? Se eu te pegasse de supetão na rua e te fizesse essa pergunta. Quem é você? Olha, eu assim, se você está fazendo essa pergunta hoje, para mim, hoje, Tatiana, eu sou guerreira, eu sou forte. Ó, gostei. Mas antes, se você perguntasse para mim alguns anos atrás, eu era uma pessoa submissa, uma pessoa que não sabia falar não. Eu tipo assim, qualquer coisa eu desistia assim com muita facilidade. Eu desisto de coisas, mas não como antes. Entendi. Eu sinto assim que os obstáculos faz com que eu cresça mais como pessoa e faz melhorar o meu eu, no sentido assim, poxa, eu passei por isso, sabe? Coisa assim do dia a dia que já aconteceu na minha vida. Então, assim, eu sinto, se eu fazer uma retrospectiva, né? Eu vejo assim que, poxa, eu cheguei onde eu tô e como eu estou, não assim, né, financeiramente não, porque para mim isso tudo bem, é bom o dinheiro, mas assim, o lado meu mesmo, o meu ser. Olha, vou te falar, a gente tem que ser, às vezes eu falo assim, ai, que menina, né, ai, falando assim, mas a gente também tem que ser modesta, a gente tem que falar o que a gente sabe, é capaz e como a gente é de verdade, assim, entendeu? Sim. Eu sou uma pessoa também
que eu prefiro ajudar muito mais a pessoa do que ser ajudada. E às vezes a gente se ferra, né? Eu já peguei, assim, vários pontos. Em todas essas frases que a Tati falou, eu já peguei várias coisas que a Tati é. Quem mais se habilita a falar? Kelita, fala para nós, então. Olá, gente, eu sou a Kelita e eu sou mãe, eu sou apaixonada nos meus filhos, eu sou casada, eu sou uma pessoa comunicativa, não tenho vergonha, você pode me soltar ali para vender, qualquer coisa eu vendo, precisando fazer qualquer coisa, pode me chamar que eu sou amiga que não tem vergonha de fazer as coisas. Por muito tempo eu me vi como uma pessoa que tinha medo de romper as barreiras de empreender, às vezes romper por medo do julgamento das pessoas, e me via muito nessa barreira. Hoje depois de passar por várias situações na minha vida, eu me vejo como uma mulher forte e me vejo como uma pessoa destemida. Uhum. E hoje isso me dá muita força para fazer o que eu faço hoje, estar empreendendo no mercado que hoje eu vejo como a minha missão e a minha vida, faz parte da minha vida, o propósito da minha vida. O meu trabalho hoje é o propósito da minha vida e eu sei que eu vou fazer isso pro resto da vida. Que lindo ouvir isso, né? Mais alguém tem coragem aí de ligar o microfone e falar quem é você pra gente? A Kátia. A Kátia levantou a mão. Olá, Olá. eu estava com o microfone fechado, desculpem, mas eu estava acabando de fazer umas coisas aqui em casa. Não tem problema. Então, eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou empreendedora, adoro desafios, adoro ajudar e adoro colaborar quando alguém pensa em abrir uma empresa, fazer algum negócio, empreender. Eu amo desenvolver junto com a pessoa. Mudei minha vida totalmente, mudei de país, deixei uma vida para trás. No Brasil, eu tive empresa durante mais de 30 anos. Cheguei aqui na Europa, fui lavar prato, fui limpar a casa, fui cuidar de criança, fui trabalhar em cafeteria, restaurante, e agora estou iniciando meu negócio, mas num ramo que eu não imaginei que fosse estética. E eu sou essa pessoa que não desiste das coisas jamais. Para mim não existe essa palavra desistir. Não existe, simplesmente não existe. E também uma coisa que eu desenvolvi, que eu sou hoje destemida. Hoje eu não tenho mais medo das coisas. E vocês acham assim, obrigada, Kátia, adorei. E vocês acham que essa coragem, né, que vocês falaram, essa força que vocês têm, que vocês três falaram sobre isso, essa comunicação que vocês têm, vocês acham que isso era natural há uns anos atrás ou vocês desenvolveram essas habilidades? Olha, no meu caso, algumas coisas é natural de mim. De você já. Eu desenvolvi, principalmente não ter medo das coisas, devido a muitas coisas que eu passei, eu desenvolvi isso. E trabalhei também com neurolinguística, a minha parte do dizer não, que eu vi a minha amiga aí falando não, né? E eu aprendi a não ter medo e a dizer não. Então, isso eu desenvolvi, mas muita coisa veio de mim mesma. Mais alguém quer dividir a sua história um pouquinho? Alguém quer falar? Carla Bianca quer falar? Não. Posso falar, mas assim, eu não estou numa fase boa, então eu estou vendo minhas amigas ficam muito contentes, eu vi, porque eu já estou aqui há muito tempo, então, se hoje eu fosse me definir como estado emocional, apesar de trabalhar com isso, a gente se reconhece mais, então a gente sabe onde está a feridinha ali, então a gente tenta se reconectar, mas eu me encontro perdida.
Essa é a minha situação emocional, mas a minha situação como pessoa, eu sou a Carla Bianca, filha do Paulo e da Eva, esposa do Mohamed, que é, para quem não sabe, eu sou casada com um paquistanês muçulmano, tenho 2 filhos lindos, meu filho Cassim, de 18 anos, minha filha Zara, de 11 anos, que é pelo motivo que eu estou aqui, então eu abdiquei várias coisas pela família e pelos meus filhos. E esse negócio de ajudar as pessoas também é meu lema. Eu trabalho com assessoria para as pessoas que querem fazer universidade da língua portuguesa, então eu ajudo todas as pessoas, mas me feriu demais. Então, o círculo de amizade agora, no momento, eu estou tentando focar com pessoas que me impulsionem, porque às vezes eu me sentia muito sugada, as pessoas me procuravam só pelo que elas queriam, e aí depois, quando eu não tinha mais utilidade, aí eu era descartável. Sim. Então, mais ou menos é isso. Mas, assim, depois de muitos anos no mesmo local, a gente começa a ver mais as coisas negativas que positivas quando seu emocional não está bem. Então, a gente tem que procurar pessoas, novos círculos de amizade e se agarrar com Deus, porque sem Ele, a gente não consegue nada, eu acredito. Então, Sim. mais ou menos é isso. E eu acho isso muito importante, né? A gente entender que nós somos também essa parte emocional, né? A gente não é só, né, uma carne, assim. A gente tem as nossas emoções, e principalmente nós mulheres, né? Nós temos um lado da emoção que é muito forte, que pode sim abalar a gente em todas as áreas. E eu sei que tem muitas mulheres que têm dificuldade de romper, às vezes, em algumas áreas da vida, porque tem feridas do passado. Tem algo que alguém falou para você, às vezes foi lá na infância, né? Às vezes até uns nossos pais, sem querer, colocaram algo sobre a nossa vida, nos ensinaram de um jeito, e aquilo traz consequências até hoje para a gente, que nos limita, que limita a nossa mente, que limita as possibilidades, que limita a nossa visão, não deixa a gente ampliar as visões, né, das oportunidades que a gente tem diante de nós. Talvez você não foi encorajada quando você era criança, né, pelo contrário, por mais que às vezes os pais façam por amor, né, por proteção aos filhos, às vezes a gente sim, criado de uma forma que somos podadas, né? Não somos ensinadas a sermos fortes, a sermos guerreiras, a sermos valentes, corajosas. Às vezes a gente é ensinada, né, a ser medrosa, a não ser valente nem corajosa. Nós somos ensinadas de que é melhor ficar aonde a gente está, porque é mais seguro. Não é verdade? Será que foi só eu que fui ensinada assim? Ou tem mais alguém que foi ensinado desse jeito? Às vezes você passou por um relacionamento também. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, tá? A gente tem umas mãozinhas levantadas, mas eu não sei se é para falar ou não. Às vezes, quer falar, Tássili, pode falar. Queria, assim, deixa eu só abrir a câmera também, que eu acho importante a gente ter essa conexão, e já dizer, meninas, eu estou fazendo janta, conversando, reunião, e estou aqui prestando atenção. Eu falei que eu não ia falar, mas já que vocês abriram aí um tema muito importante, Bianca, tanto você como a Arte Bela e a outra moça também, que falou que é da Espanha, tocaram em um ponto que eu particularmente sofri. Eu vivi toda uma trajetória, né, de passar por um processo, que nem a Jéssica falou agora, de um relacionamento amoroso que me levou para o fundo do poço. Olha para você ver o quanto o nosso emocional ele está ligado com o nosso sucesso. Eu sou prova viva disso aqui falando para vocês, que eu vivi isso, né, num relacionamento amoroso, e também eu tive, né, esses problemas de relacionamento, de tentar me isolar, de tentar, né, buscar aí essa questão de se afastar das pessoas por autodefesa.
E muitas vezes isso, né, me possibilitou de desenvolver aquilo que eu tinha de tão grande, né, que era meu potencial. Então, meninas, vocês que estão aqui, assim como eu consegui romper níveis por causa disso aqui, de comunicação entre mulheres, lugares certos. Você falou muito bem, Bianca, a gente tem que sentar nos lugares onde as pessoas vão agregar conhecimentos. Tem uma frase que as meninas falam, que eu gosto muito, que fala assim: sente-se em mesas de mulheres que falam de sucesso para outras mulheres, não de mulheres que falam de outras mulheres. Né? Então, é importante a gente saber o quanto que o emocional ele está ligado com o nosso sucesso também empresarial, porque nós não vamos ter condições de administrar nada se a gente não administrar principalmente o nosso lado emocional. Então, trabalhem isso, né? Busquem isso, porque isso é um dos pilares que mais nos fortalece para poder não só gerir uma empresa, um empreendimento, como a nossa vida em si, que vai refletir em todos os outros aspectos, na amizade. A gente às vezes acha que são coisas que estão separadas, né? A nossa vida profissional da nossa vida pessoal, e ela não está separada. E você falou muito bem, Jéssica, enquanto você não identifica, enquanto você não trata essa área, as outras áreas não rompem, gente. Não pode acreditar. E na semana passada, quando eu ouvi uma de vocês falando isso, né, de que eu não sou empreendedora, né? Você é empreendedora. Só que muitas vezes a gente não se enxerga nesse papel porque a gente ainda traz dentro de nós feridas, coisas que foram lançadas sobre nós, crenças erradas que lançaram sobre a nossa vida. E a gente não rompe, né, também por outro motivo. Às vezes é como a Tarsila falou, alguém falou algo para você, às vezes pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um marido, um namorado, né? Eu já ouvi pessoas que me contaram que ouviram coisas de homens, né, falando sobre a pessoa, e por isso hoje ela tem dificuldade de romper o seu negócio, romper do negócio, sim. Mas também um dos grandes problemas que nós temos é a questão da comparação. Nós nos comparamos demais. E geralmente a gente se compara com pessoas que não estão, vamos dizer, no mesmo nível que a gente. São pessoas que já estão um nível acima do nosso. Ou que já começaram antes, que já estão em outra fase da vida, pessoas que estão além de nós. E daí a gente olha para essa pessoa e começa a ver só defeito na gente. E isso é muito complicado na nossa vida. Tem uma frase que eu li ontem à noite, no livro que eu vou indicar para vocês lerem essa semana, que fala assim, ó. Deixa eu ver aqui, opa. Cadê a página agora? Quando discriminamos os outros, nós os diminuímos. Quando supervalorizamos, diminuímos a nós mesmos. Respeitar e tomar algumas pessoas como modelo é saudável. Superdimensioná-las é doentio e bloqueia a nossa inteligência e liberdade. E geralmente o que a gente faz é isso. A gente superdimensiona as pessoas que estão fazendo às vezes o mesmo que a gente. E aí a gente começa a criar vários bloqueios dentro de nós, que já existem às vezes, porque são coisas que estão lá na nossa criança ferida lá atrás ainda, né? Lá no nosso passado. E a gente começa a se comparar com essas pessoas. E, na verdade, a gente não deveria se comparar. A gente deveria se inspirar na vida dessas pessoas. É a mesma coisa aqui dentro do grupo. Daqui a pouco vai começar a ter mulheres aqui que vão romper, que vão ter um romper diferente no negócio dela. E talvez as outras vão olhar e vão dizer, ai, comigo isso não acontece. Ai, não, comigo não dá nada certo. Tem alguém que pensa desse jeito? Se você pensar, ó, tem uma corajosa dizendo que pensa. Porque a gente quer ajudar vocês. O meu papel aqui principal é isso. É fazer você enxergar o valor que você tem. Porque todas nós temos algo que a gente faz que ninguém faz igual a gente. Tem uma habilidade que você desenvolve, tem um dom que Deus deu somente para
e que você faz com excelência aquilo, e ninguém vai conseguir fazer do jeitinho que você faz. Você é única, você é exclusiva. Todo mundo fala, né, que a gente não tem como é que é a identidade aqui? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci agora. Então, Como? Digital. A digital. Ninguém tem igual a você, não é verdade? O digital. Se a gente olhar aqui na câmera, tem alguém que é igual uma outra aqui? Ninguém. Nós somos todas diferentes. Todas temos uma habilidade diferente da outra. E quando a gente começa a se comparar nesse grau de trazer doença para o nosso coração, trazer doença para a nossa alma, isso prejudica a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E uma coisa que eu quero dizer para você, assim, não seja injusta com você. Não olhe para a pessoa que está na tua frente, que está, às vezes, um passo além do teu negócio. Não olhe para ela e fique pensando assim, nossa, ela vai tão além, olha como ela é boa naquilo. Olha, e eu não sou, eu não consigo. Não faça isso. Olhe para a pessoa e veja assim, né? Olha, aquela pessoa chegou lá. O que eu posso fazer também para dar uns passos em direção àquilo? Como que eu posso me inspirar na vida dessa pessoa? Como que eu posso olhar para ela e tirar um fruto bom daquilo ali para colocar na minha vida? Sabe? Então, quando a gente faz isso, quando a gente se inspira, né, sendo grato também pelo que a gente já tem, pelas habilidades que a gente tem, a gente vai traçar o nosso caminho. E ninguém aqui vai traçar um caminho igual ao outro. Cada uma vai ter o seu caminho, cada um vai ter o seu jeito de chegar no seu propósito, de chegar naquilo que Deus tem preparado para você e para o seu negócio. Então, quando a gente perde quando a gente não sabe quem a gente perde a nossa essência. E aí a gente começa a fazer o quê? A copiar o outro. A tentar fazer igual. Se ele está fazendo assim, se aquele pessoal da internet lá, tá bombando, tá fazendo, eu vou fazer também. Talvez esse é o caminho, vai dar certo. E não é. Hoje em dia, as pessoas querem e buscam... Oi, Graciete, tudo bem? As pessoas querem e buscam uma verdadeira essência na internet. E é isso que a gente tem que ser, a nossa essência, quem nós somos de verdade. E não tentar ser uma pessoa que você não é. Não tentar ser uma cópia de alguém. Porque você começa a gerar dentro de você sentimentos errados. Sentimento de inveja, sabe? Que vai começar a gerar isso. E aí você vai começar a pensar, poxa, fulano tem e eu não tenho, né? Fulano pode e eu não posso, eu não consigo, olha. E não é isso que você tem que gerar dentro de você. Você tem que olhar para as suas características. Por isso que eu queria ouvir de vocês, o que vocês são, de verdade. Qual é uma habilidade que você tem que é diferente de todo mundo, que você acha que você faz com excelência? Quer falar, Tati, alguma coisa? Que eu vi levantou a mão. Eu acho assim, que nem você falou, que nem a outra pessoa também falou, sou comunicativa e tal. Eu também me sinto uma pessoa comunicativa em geral, mas em português é uma complicado. Mas de same time, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai falar algo que a gente não sabe, não domina um assunto, não domina o assunto, como eu, em relação a negócio, porque às vezes que nem por isso que eu acho que o grupo também ajuda muito, porque, por exemplo, eu sei fazer os meus doces, sei fazer minhas coisas, mas na parte por exemplo, se eu for em algum lugar para me comunicar, eu posso até falar sobre meus doces, mas a partir do momento que você, por exemplo,
também, quando nessa área de educação que eu trabalho. Então, qualquer pergunta que você fizer, eu vou saber, porque eu estudei, eu fui atrás, então eu me sinto uma pessoa comunicativa nesse aspecto. Mas quando falem na parte de negócios, que nem eu vejo a linguagem, eu sou muito observadora também. A Tarsi, como ela chama? Garcia? Eu não estou nem enxergando aqui, não. A Tarsi. Você vê a forma também que ela fala, você, Jéssica. Então, eu vejo, assim, realmente uma diferença, entendeu? Porque, querendo ou não, você acaba adquirindo um nível, né? De uma linguagem, por exemplo, que nem você também trabalha com parte de criação, então a pessoa tem uma outra linguagem, por exemplo, educação também, se eu for falar, abrir minha boca, eu vou ter. Então, eu acho que a gente também, para quem vai abrir um negócio, ou quem já abriu, se aperfeiçoar nessa parte. Com certeza, eu acho que é importante a gente se aperfeiçoar, mas como é que a gente desenvolve uma habilidade? Praticando. Treinando. Como é que você vai ficar boa em vender doce? Como é que você vai ficar boa nessa habilidade, Tati? Vendendo doce. Então, quando a gente falando no grupo, falando aonde você for, no começo, é difícil. Ninguém começa hoje um negócio e já está 100% apto para chegar num lugar, talvez darem um microfone na sua mão e você sair falando. Não é todo mundo também que tem isso, que gosta disso. Mas, para a gente desenvolver a habilidade, precisa de treino. Sabe? Então, começar devagarzinho, vende para quem gosta, vende para os teus amigos. Pode falar, Tassi. Desculpa, é porque a gente vai cortando você o tempo todo, mas eu acho que faz muito sentido, né? Ó, que a Jéssica está participando com a gente. Solta essa câmera. Gente, primeira coisa, vou aproveitar logo e vou pedir. Uma das coisas que aconteceu comigo em Romper foi que quando eu comecei a participar do grupo Mulheres Brilhantes, o ano passado, que tinha 200 mulheres nas câmeras, eu ficava com a câmera fechada. Sabe por quê? Porque eu tinha isso que a Jéssica acabou de falar. Eu tinha vergonha porque eu não tinha ainda, né, esse preparo e eu não tinha confiança em abrir a câmera para falar. E eu vou dizer aqui para vocês, coloquem-se um propósito de liberarem suas câmeras. Ó, eu tô com o cabelo aqui desarrumada. Eita, várias palminhas. Pode ser assim, amostradinhas. Eu tô com o cabelo aqui desarrumado, tô aqui e tô falando, sabe por quê? Porque eu busquei. Então, só para complementar, Jéssica, tem uma moça que eu vou deixar o Instagram dela para as meninas lá no grupo, que é a Delma. Ela vai ajudar bastante você e as outras meninas que têm essa dificuldade hoje de fala, porque eu vou complementar a sua fala, Jéssica. Gente, dom, às vezes você nasce com ele, e aí isso te ajuda. Mas vai ter pessoas que vai ter dom, mas se ela não for atrás de aperfeiçoar e de melhorar, ela também não vai fazer nada com o dom dela. Tem uma frase que diz assim, ó, a unção, ela abre a porta, mas só o conhecimento mantém ela aberta. Uau, olha aí. Jéssica, coloca essa sentença, essa... Boto lá no grupo. Aí no grupo, não, pelo amor de Deus, tem que ler isso todo dia. Você tem um dom que Deus te deu, e eu sei que eu tenho esse dom, eu tenho realmente o dom de falar da palavra e tudo mais, eu tenho esse dom, mas só vai ficar aberto, as portas para mim se abriram através desse dom, se eu buscar o conhecimento. E isso vai acontecer, meninas, nas empresas de vocês, nos empreendimentos de vocês, nas comunicações de vocês, nos relacionamentos de vocês, pessoais, familiares, empresarial, onde vocês colocarem os pés de vocês, as pessoas vão notar que vocês estão buscando preparar-se, do ponto de vista de que você está ali, né, sabendo ouvir. Tudo isso é importante. A gente tem que saber a hora de falar, a hora de ouvir. A gente tem que saber, até eu e Jéssica, né, que estamos aqui hoje com um pouquinho mais de fala, gente, nós não somos diferentes de vocês em absolutamente nada. A gente só está se preparando há mais tempo, e aí hoje a gente tem mais conhecimento para poder estar dividindo com vocês, que é o intuito do grupo. Só que aí, o que a gente precisa saber? Que antes da gente se levantar para ensinar, para dividir e para compartilhar,
a gente tem que saber sentar para ouvir e aprender. Com certeza. Quando a gente faz isso, a gente aprende a ter a escuta aberta para que depois você abra sua boca para falar corretamente, né? Que não é questão do português, ou porque às vezes a gente tem uma crença, uma limitação, eu não fiz nenhuma faculdade, mas eu tenho vergonha de falar em público porque eu fiz só o ensino fundamental. Olha, a minha mãe tem 57 anos de idade, talvez nem era pertinente, mas eu já vou aproveitar o embalo. Ela está lá no Brasil agora, depois de ter aceitado Jesus do ano passado, minha mãe morria de vergonha de falar, e a minha mãe agora está com o microfone pregando na igreja. Vocês estão acreditando nisso? Eu vou mandar o vídeo. E minha mãe não estudou nem a 4ª série, gente. Olha para vocês verem que a vontade dela de romper está sendo muito maior do que a vergonha e a limitação. Então, não se limitem. Comecem aprendendo, ouvindo, estudando em todos os lugares que vocês puderem absorver. Vou deixar o link lá dessa mulher, que ela é uma professora de oratória excelente do Brasil, vai ajudar muito vocês a aprender a se comunicar, para que vocês possam vender os produtos de vocês ou os serviços assertivamente. Não tenham medo, beleza? E assim, quando a gente vai vender, quem quiser falar, a Kelly, tá, a Bianca, e quem mais que levantou a mão? A Marlene. Alguém quer falar? Eu queria só complementar que você falou uma coisa essa semana, que eu sofri, às vezes sofro muito, que é, você falou, as pessoas às vezes me acham meio metidinha quando me conhecem. Isso aconteceu e acontece muito comigo, e eu não sei por quê. Comigo também. E aí, eu sinto que eu tenho sempre que provar alguma coisa para alguém, provar o meu conhecimento, provar de onde eu venho, provar que minha família, provar que isso, provar que aquilo, e isso, exatamente o que você falou, a gente vai se fechando como uma conchinha, porque toda hora você tem que falar, não, realmente, eu tenho esse conhecimento, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa não te conhece de lado nenhum, e ela e é natural isso, então, por esse motivo, eu busquei fazer especializações aqui, estou fazendo uma outra faculdade, porque eu senti a necessidade de provar com certificados que eu tenho esse conhecimento, que eu poderia ajudar as pessoas. Então, isso também, às vezes, é um bloqueio. Uhum. Então, se o inglês não é suficiente para fazer alguma coisa, procure conhecimento com pessoas na nossa língua, porque a gente tem um entendimento melhor. Eu mesmo, falando inglês há muitos anos, eu prefiro ler um livro em português, que é muito mais rica a nossa língua. A gente sente, né? A gente sente emoções quando o inglês ele é mais hard, ele é mais fechado, e assim, eu me identifiquei demais quando você falou isso, e às vezes a gente não se expõe mais na internet, ou não fala mais por conta disso. A pessoa te fala, eu a conheço, e não é tudo isso, porque a pessoa já te conhece, já te pré-julga. Julga, né? Antes de, pelo menos, conversar. Aí, quando me conhece, fala, nossa, posso te contar uma coisa? Eu não ia muito com a tua cara, mas você é tão legal. E aí você fica pensando, gente, será que eu dou essa impressão a todo mundo? E aí você começa já a falar, meu Deus! Mas alguém também passa por isso que eu e Carla Bianca passamos? De achar que as pessoas têm uma má impressão da gente, eu né? acho que, às vezes, você nem precisa abrir a boca. Você sabe que até em questão do jeito, às vezes, que você se veste, a sua postura em si, eu acho que já aconteceu isso no passado na igreja, que eu fui, e às vezes, como a gente se vestia, eu me vestia, né, tal, e aí a pessoa achava que eu não dava ousadia, assim, que eu, sabe, assim, não dava muita atenção, sabe? Mais sério, assim, e eu não tenho nada de sério aqui. Você vê que eu falo mais que a coisa aqui no grupo. Pode falar, quem está aí com o microfone aberto. Eu. Eu anotei o que vocês duas disseram sobre as pessoas acharem vocês metidas. Eu quero dizer que vocês se comunicam maravilhosamente bem, com português perfeito, e têm um bom posicionamento, e isso, às vezes, amedronta as pessoas. Eu falo porque meu filho, várias vezes eu vejo ele falando, nós veio, nós vier. E aí eu falo, filho, eu finjo que eu não entendo, sabe? Eu entendo, mas eu finjo que eu não entendo, porque eu não quero que ele aprenda a falar assim. E eu vejo que toda vez que ele vai para o Brasil, ele vem, nós vai, nós vem, nós foi.
E aí eu quase Onde morro, que né? você Aí tá eu falo, mesmo? Ela tá Desculpa, aqui. tá na Inglaterra? eu tô na Inglaterra, mas meu Qual que é a filho, quando ele vai idade pro do seu Brasil, um tem 10 e o outro tem 7. Mas eu vejo que isso já neles, desde tão pequenos, mexe com o emocional deles. Eles não querem que as outras pessoas se sintam inferiores a eles. Então, quando eles vão para a família deles, que às vezes é uma pessoa mais humilde, e eles vê ela falando, nós vem, vamos ali, não sei o quê, eles se sentem incomodados em falarem, nós fomos, nós viemos e nós vamos. E vocês não têm que sentir vergonha porque vocês falam corretamente e nem se posicionam de maneira adequada do jeito que vocês se sentem bem. Isso é algo muito legal e prego que se destaca, toma martelada, aprenda isso e não tenha medo. Pode falar. E outra coisa que eu notei foi quando você falou sobre, às vezes, a gente se comparar com outro profissional. Eu tive um vendedor que trabalhou comigo, que quando eu cheguei na loja, eu sempre observei muito quem era o melhor. Eu cheguei na loja, quem é o melhor vendedor? Ele. Então eu faço o quê? Fico de olho nele, porque eu sei que ele é um bom vendedor. Então quando eu vejo alguém muito bom, eu vejo o que eu preciso aprender com ele, qual é a minha meta diária para ser do tamanho dele. E não que eu queira me comparar porque eu queira talvez ser melhor, não é nessa questão, é porque, sabe aquela coisa que às vezes a gente se diminui. É se inspirar, essa é a palavra. E não acredita que você pode, mas se você dividir em pequenas metas, você consegue. Oh, meu Deus, e era isso que eu fazia. Até que chegou um ponto que, quando eu via que ele fazia muitas vendas, eu peguei, então ele faz isso. Então eu comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a ultrapassar ele nas vendas. E eu vi que ele se perdeu. Ficou incomodado. Ele se perdeu. Em vez de ver que eu estava conseguindo e querer conquistar para me passar, porque vendedor tem essa. Ele se perdeu e se frustrou, porque ele ganhou o prêmio de maior vendedor do Brasil várias vezes. E ele vê que chegou alguém tão recente que conseguiu passar ele na venda, ele se perdeu e se desmotivou e não conseguia bater meta, que para ele, dia 10, ele tinha batido. Então, é essa questão, que às vezes nós não podemos ficar tristes, porque o nosso coleguinha conseguiu alguma coisa naquele dia. Sim. E não desmotivar, porque ele é capaz. Ele era capaz. E quando nós nos tornamos amigos, e ele viu que eu só estava querendo ganhar grana, que não tinha nada a ver com rivalidade, nem que eu queria ser melhor que ele, a gente vendia de igual para igual. A gente se ajudava nas vendas. E eu queria comentar isso mesmo, que às vezes a gente deixa de acreditar no nosso potencial porque alguém se destaca, e às vezes nós não acreditamos que nós somos capazes, o que algo é capaz de fazer. Mas se você dividir em pequenas metas, a gente consegue tão bom quanto ou melhor. E isso é muito real, essa questão da gente dividir em pequenas metas mesmo. Vamos falar sobre isso um dia aqui também, porque a gente precisa ser real com nós mesmas, né? Quando a gente está falando sobre primeiro ser para depois ter, a gente precisa ser sincera com a gente também, sabe? Muitas vezes a gente se compara e daí faz essa comparação injusta com pessoas que já estão muito além e o teu faturamento não vai ser igual dessa pessoa. Talvez o preço que você vai vender do teu produto, o teu serviço que tu vai prestar, no começo, ele não vai ter o preço daquela pessoa que já está há anos no mercado, gente. Chega até a ser injusto com aquela pessoa que já está há anos no mercado. Mas você vai caminhar para chegar naquele passo daquela pessoa, sabe? Então, ter essa meta que seja também transparente com você, né, com a tua realidade. E aí não te comparar com aquela pessoa que está ganhando, sei lá, 10 mil libras o mês, e você ainda está ganhando 1.000, e aí então, não dá certo, vou desistir. Porque fulano está vendendo muito mais do que eu, deixa o fulano, mira no teu negócio, olha para o fulano, se inspira nele, mas olha para o teu negócio, olha para você no que você pode fazer. Como que eu posso melhorar? Sabe? Que estrutura que eu tenho hoje, o que eu poderia fazer com a estrutura que eu tenho hoje? Quais são os resultados que eu posso alcançar com essa estrutura? Entendeu? Então, não fique olhando para você, se comparando, criando inveja, criando sentimento ruim dentro do teu coração, que não é isso, né? Essa comparação que faz você ficar doente, isso não é bom e saudável para você. E uma outra coisa também que a Tarsila comentou, um tema que eu queria falar também hoje aqui, é sobre a confiança.
Quando a gente começa a se comparar demais com os outros, né, a gente acaba abalando a nossa confiança naquilo que nós somos boas, naquilo que nós sabemos fazer. Quando você olha demais para o lado, você esquece do teu, de focar no teu negócio. Então, gere confiança dentro de você. Isso que a Tati falou hoje, porque vocês já têm uma habilidade de falar, eu ainda não tenho. Treina, Tati, treina. Vai na frente do espelho e treina sozinha, sabe? Se chegasse hoje um cliente, o que você ia falar? Do teu produto, do teu serviço. Quem conhece melhor o teu negócio do que você mesmo? A gente não sabe, eu não sei vender, por exemplo, eu cuido do perfil da Vanessa, mas eu talvez não saiba vender o bolo da Vanessa. Ela sabe o que vai dentro, o ingrediente que tem ali dentro, ela sabe o bico que ela usa, o leite condensado que ela usa, que é específico, ela sabe o porquê que ela compra aquilo. Eu não sei. Então, é isso que a gente estava falando. Eu tenho uma habilidade de falar, tenho, mas talvez se eu pego um produto igual o da Vanessa, eu não vou saber vender. Tá vendo? Ó, tem a Vanessa tá dizendo ali, a outra Vanessa. A Mussi, é Mussi? É, né? Ô, Jéssica, eu acho que quando eu quis dizer da parte de comunicação, ser mais, assim, que nem você vê, vocês estão vendo como eu falo de qualquer jeito. Eu acho, assim, que tem que falar um pouco mais no sentido profissional. Sim. Hã? Polida, né? Uma fala mais polida. Isso, entendeu? E eu não sei se é porque, que nem aí tem muitas que falam inglês e constante. E aí, quando você vai falar português também, eu tô vivendo mais aqui do que no Brasil. Então, e antigamente eu achava que era besteira, quando você trocava as palavras, sim, você entendeu? Sim. Você achava assim, poxa, que frescura. Mas não é. Quando você vai escrever, você às vezes confunde, que nem aí eu tava falando e parecia que tinha uma palavra que nem a gente fala, anyway, é uma palavra que realmente encaixa em várias coisas. Então, não é. Então, eu acho que a gente tem que se policiar, no caso meu, e aprender mais, e ser mais, assim, no meu caso, mais profissional na linguagem de business, entendeu? Eu acho que sobre posicionamento é um assunto também que a gente tem que falar aqui, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso também. De ter esse olhar, né, de se posicionar de uma forma profissional, né, e daí a gente vai para várias áreas, né, é no falar, é no comportamento, é a forma como você apresenta o teu produto na internet, tudo isso dá para a gente entrar em posicionamento, né, mas a Vanessa Mussi estava falando ali que ela tem esse sentimento, né, de que ela acha que de todo mundo é melhor que o dela, né, é uma insegurança. Eu tenho certeza que tem outras mulheres aqui que também sentem isso, essa insegurança, sabe? Mas quando a gente começa a fazer, sabe, Vanessa? Quando a gente começa, esse medo é normal. Todos nós temos. Só que com o passar do tempo e a habilidade que você vai adquirindo para o teu negócio, para o teu produto que tu está fazendo, tu começa a gerar mais confiança dentro de ti. Sabe? Tu começa a ter uma certeza de que aquilo que tu tá fazendo tá certo, tá dando certo, poxa, né? Vocês acham que quando eu comecei como social media, eu sabia o que eu tava fazendo? Eu nem sabia direito o que eu tava fazendo. Hoje eu tenho confiança no que eu tô fazendo, hoje eu sei o que eu tô fazendo. Mas isso leva tempo, né? É normal, todas nós vamos passar por isso, né? Não, a gente não sabe tudo. E o começo é assim. Só que o que a gente não pode é fazer essa injustiça com nós mesmas. De parar o nosso negócio, de parar o nosso sonho, de parar o que Deus tem preparado para nós, porque a gente está se comparando com uma pessoa que está muito além da gente, né? E não é torcer para essa pessoa dar errado. Não. É torcer para o seu negócio dar certo, para você chegar no patamar daquela pessoa, sabe? E às vezes tem pessoas que estão aí distribuindo conhecimento. Tem gente que está aí dando conhecimento na área que você precisa.
E que bom que hoje em dia a gente tem isso. Que bom que hoje em dia a gente tem acesso a cursos, a possibilidade de outras pessoas nos ensinarem, mentoras, consultoras. Hoje em dia a gente tem acesso à informação na internet. Tudo que a gente precisa está aí. É só a gente correr atrás. Talvez o primeiro que você faz, o primeiro bolo, a primeira tentativa de venda, não vai dar certo. E é normal, sabe? É normal isso acontecer. Pode falar, quem quer falar aí. A Vanessa levantou a mãozinha também, a Társila. Vanessa, se você me der um segundinho, eu prometo que vai ser rápido. É só para falar para você, Jéssica, né, que para complementar aquilo que você falou, eu achei bem interessante também a Arte Bela tocou num assunto que eu vivi isso o ano passado, né, buscando aprender. Você falou sobre habilidade e depois ela falou sobre como falar para vender. Eu queria te falar, Jéssica, que eu estou fazendo um curso de venda, né, e as meninas também, que isso com certeza vai agregar para a venda dos produtos que elas vão estar, né, distribuindo aqui em UK. Se você quiser, depois a gente pode marcar um dia para ter uma aula só sobre venda. Por quê? Porque algo que eu aprendi, que eu acredito que vai ajudar vocês muito também, é essa diferença entre habilidade e venda. Porque, assim, eu posso ter habilidade para falar, mas às vezes eu não sei convencer meu cliente de comprar meu produto. Sim. Então, são duas esferas diferentes, e aí, para que você consiga convencer esse cliente de que o seu produto é melhor e que o seu produto é bom e que ele tem que comprar, você precisa ter habilidade de venda e não só de fala. Então, são duas habilidades diferentes, tá, pessoal? Entenda isso. Quando você sabe falar, não te garante que você sabe vender. Eu ouvi uma mensagem dias atrás de uma palestrante que ela falou assim: se você for fazer uma palestra para 100 pessoas e no final da sua palestra as pessoas saírem, levantar e te aplaudir, você ganhou? Você vendeu? Não. Vocês não há de convir que se a Jéssica acabar de falar aqui e todas nós ouvirmos e no final a gente vai fazer o quê? Por educação a gente vai o quê? Todo mundo bate palmas por educação. Mas no final dessa palestra, se essa palestrante conseguir vender o produto dela para uma pessoa, então ela conseguiu vender. Uhum. Então, é diferente a habilidade de fala com a habilidade de venda. São dois assuntos diferentes que eu posso também dividir com vocês sobre persuasão, que é a venda. Se você quiser, Jéssica, a gente monta aí um estudo, porque vai ajudar bastante para as meninas aprenderem a vender, que isso também faz muita diferença no nosso empreendimento. É isso. Com certeza, porque vendas não é realmente só sair falando, né? É saber falar, é abarrar as objeções que o cliente vai trazer para você também, porque ele vai falar, né, as frases famosas que a gente também fala, né? Vou ver com meu marido, vou comprar depois. Então, saber passar por essa, né? E fazer a venda e fechar a venda no final, né? É bem interessante. Pode falar, Vanessa. Não, então, o que eu queria dizer é assim, por exemplo, eu sei assim que o meu produto é bom, eu sei que o que eu faço é bom, eu sei que é qualidade, e eu jamais tento assim pensar que alguém tem que ir ruim para que o meu trabalho seja bom. Sim. Eu gosto muito de adquirir conhecimento com outras pessoas. Eu acho que é muito bom a troca também. Sempre quando alguém compra meu bolo e fala assim, que eu vendo poucos, né? Mas que alguém compra e fala assim, me passa a receita, eu passo, explico a forma que eu faço. Isso para mim não é um problema. Eu até gosto, né? Esses dias na verdade, eu levei um bolo para uma reuniãozinha que eu tive de mães da minha região, e elas falaram assim, meu Deus, esse bolo não foi feito aqui, foi feito em outro mundo, esse bolo não, você não fez isso, e aí quando, tipo assim, eu fiquei muito feliz, né, de receber esse feedback, tanto é que a Carol, que faz bolos também, é um dos bolos que eu já fiz, que ela comeu, que ela amou. E, tipo assim, eu sei que tem qualidade, mas eu sou muito segura, né? Que tava falando de, tipo assim, o que você é, né? Quem você é. Eu sou uma pessoa insegura. Eu sempre acho que o que eu vou fazer não é tão bom. E talvez isso venha, assim, de outras pessoas falando no meu passado. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito apoio em casa para tudo que eu faço, né? O meu marido me apoia em tudo, né? Fala que, tipo assim, jamais deixaria eu fazer algo, vender algo que não fosse bom, né? Mas eu acho que eu tenho um pouco mesmo de segurança, talvez a incerteza do que fazer também, porque eu sei que eu faço bolos ótimos, eu sei que meus bolos são maravilhosos, mas eu também amo levar algo a mais para as pessoas. Por exemplo, eu já fiz curso de massagista,
Eu já tirei muitas dores de pessoas que estavam vomitando e passando muito mal com as minhas mãos. Então, eu sei que eu tenho esse dom também. Só que eu fico muito confusa, principalmente depois de ser mãe, de me perder muito. Então, eu tenho muito essa insegurança, tipo, será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo? O que será que eu vou fazer que vai dar certo? Eu fico pensando que eu não posso errar muito, porque eu não tenho tanto tempo, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família. Enfim, é basicamente isso. Não vou prolongar muito, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando. Mas eu acho que é super válido esse teu, né, comentário. É importante a gente ouvir isso. E quando você fala sobre essas inseguranças, né, não é só relacionada à vida profissional, né? São outras questões também. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente precisa se conhecer, né? E eu acho que esse é um grande erro de nós, seres humanos. A gente não se conhece. A gente não conhece as nossas emoções, a gente não conhece as nossas feridas, o que nos paralisa e por que nos paralisa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de mexer em feridas, porque a gente não quer lembrar de coisas que aconteceu com a gente não quer mexer naquela ferida que ainda está lá, aberta, tá? Um pus ainda lá dentro, mas a gente prefere fingir que ela não existe. E esse é um problema, né? Porque daí a gente acaba levando isso por muitos anos na nossa vida, né? E às vezes a gente precisa realmente parar, sabe? Não tô falando só para você, sabe, Vanessa? Para todas nós, né? Parar, meninas, e olharem, fazer essa autorreflexão mesmo, né? Por que que eu sou assim? Porque, por exemplo, eu sempre achei que eu era uma menina tímida. Eu jurava que eu era uma menina tímida. E eu fui, né, a minha vida inteira, eu pensei isso. Eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida, e eu declarava isso sobre a minha vida. Só que hoje eu vejo que eu não sou tímida, né? Eu usava aquilo como uma forma de defesa na minha adolescência. Por muitas vezes eu usava isso como uma defesa para me proteger, para não querer que outras pessoas estranhas chegassem perto de mim, né? Então eu usava isso como uma forma de me defender. Só que eu não sou isso. E sabe, às vezes a gente fala isso, eu sou insegura, eu sou, né? Outras coisas que a gente ouviu aqui, só que você não é isso, sabe? Na sua essência, de verdade, você não é isso. Você só precisa achar em que lugar que te feriram ou que te ensinaram a ser desse jeito. E a gente tem que olhar e ver se é algo que nos faz mal, é algo que nos prejudica. Então, será que dá para mudar? Será que dá para corrigir isso? Para alterar e a gente ser um pouco diferente, sabe? Que eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não gostam de serem seguras, né? Será que isso prejudica a nossa vida? Se a gente fosse, às vezes, um pouco mais, né, corajosas, não seria melhor? A gente não viveria coisas diferentes? Não seria mais ousada em fazer as coisas? Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, sabe? Esse tipo de conversa, uma terapia, né? A gente conversar com alguém, colocar essas emoções para fora, colocar essas coisas que aconteceram. A Tati também no começo falou uma coisa que a gente às vezes solta numa reunião e a gente nem percebe. A Tati falou que ela é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros, mas não gosta que ajudem ela. Não foi, Tati? Então, isso também é algo, né? Que é uma forma, às vezes, de por que isso acontece. Não, eu me preocupo mais em ajudar do que ser Querer ajudada. que os outros te né? ajudem, Então, parece que me incomoda se a pessoa está me ajudando. Mas, assim, não que eu não queira, sim. porque
Eu, assim, Mas eu por quê? gosto. Por que será que a gente reage dessa forma, né? Eu também É sou uma assim. interrogação, é uma interrogação. Eu também tenho isso, de ser uma pessoa que eu Pedir não gosto favor, eu fico com exato, vergonha, que nem de no pedir grupo eu ajuda, pedi. Então eu entendeu? prefiro me abrir, me oferecer, me É, ajudar. Igual a Tati também, a outra Tati aí, ela é uma pessoa que é pau para toda a obra, né, Tati? mas Ela, minha filha, ela ajuda, que nem ajudou, né, Jéssica, você aí na sua sim, casa. E eu sim, também tenho uma amiga, amigona minha, assim, que, sabe, assim, que uma vez eu mudei de casa, ela limpou, eu tava doente, ela limpou minha casa, ela, gente, ela fez minha mudança, sabe? é, Coisa que a minha tia não moveu uma agulha. Você entendeu? E eu fico grata pro resto da vida, que eu sou uma pessoa que também tem isso também, né? A gratidão, é. né? E a gente Jéssica, pode falar quem falou aí, não sei quem foi. foi a Tarsile. Pode Olha, falar. vocês falaram uma coisa aí que eu acho que muitas meninas aqui vão se identificar como eu. Você sabe que hoje a Milka me ligou, a gente estava conversando sobre coisas aleatórias, e olha que coincidência. Na verdade, não é coincidência, isso aqui é de Deus. Eu acredito que Deus usa, né, tudo para poder nos ajudar. Você sabe que muitas vezes a pessoa que ajuda muito, ela está precisando de ajuda? Sim, Sabe que muitas vezes a pessoa que não sabe pedir ajuda, ela encontra uma forma de, às vezes, né, tentar se doar para os outros, tentar participar das coisas, ela quer estar ali, porque muitas vezes ela está pedindo só um grito de socorro, por favor, me ajuda. Então a gente precisa observar uns aos outros e entender, né, que às vezes a pessoa ela simplesmente não sabe pedir ajuda. E meninas, é muito importante você confiar, esse grupo aqui é para isso, para você poder, né, soltar tudo isso que está preso, né, da infância, da adolescência, às vezes que nem a Jéssica falou, acontece com todas nós, e o romper nas nossas vidas é muito grande, quando a gente tem coragem, né, não só de pedir ajuda, mas de falar, porque quando você fala, você limpa o seu coração, e aí, gente, é muito lindo o que Deus faz nas nossas vidas, tá? Então, não tenha medo de pedir ajuda, viu? Eu também era assim. exatamente. Eu sou essa pessoa ainda, infelizmente, eu ainda preciso romper esse lado na minha vida de não conseguir pedir ajuda, né? Então, algumas sabem por tudo que eu passei nos últimos meses, né, referente à perda do meu bebê, e eu não sou essa pessoa de pedir ajuda, né? Ai, vem cá, me dá um colo, me dá um abraço, me dá não sei o que. Eu fui ensinada a ser dura, né? A resolver sozinha. E isso às vezes é muito triste, a gente resolver as coisas sozinha, né? Principalmente, Jéssica, acho que quando a gente está fora do nosso país. Exatamente. Entendeu? Sabe o que eu necessito hoje, que nem ela tá falando aqui, a gente precisa de ajuda e às vezes a gente nem sabe que tipo de ajuda. Mas se você analisar mesmo, o que eu sinto aqui são amizade. É. Mas amizade mesmo, que você fala, poxa, essa é minha amiga, esse é meu amigo. Gente, parece, eu não sei se quem está no Brasil que não tem esse problema, ou é só a gente que está fora do Brasil, né? E como imigrante, é muito difícil você também manter uma qualidade de amizade mesmo sincera. E é importante, né, a gente ter esse apoio, né, é importante a gente poder confiar uma nas outras, olhar uma para a outra e pensar, poxa, eu posso confiar, né, por exemplo, hoje eu sei que eu tenho, né, aqui nesse grupo, inclusive, eu já tenho pessoas aqui que eu sei que se uma hora eu precisar, elas estão aqui, né, elas vão me estender a mão e vão me acolher, mas é algo que eu ainda vou, né, trabalhar dentro de mim, e por isso que eu falo que eu tô aqui aprendendo com vocês também. Eu também tô sendo encorajada com vocês, sabe? A romper em várias áreas também. E essa é uma área que eu ainda preciso aprender, né? A pedir ajuda quando for importante. Eu acho que é assim, assim como foi comigo, a minha mãe, ela criou a gente sozinha. É. Então, assim como foi com a sua mãe também.
Então, assim, a nossa mãe passou para a gente que a gente tem que ser forte, que a gente tem que sempre estar, sabe? Então, isso eu acho que vem da família, da mãe da gente, porque ela tinha que fazer tudo sozinha. Então, eu acho que isso influencia muito de tipo, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou, sabe? Que eu também sou assim. Mas eu acho que isso vem por conta disso, né? Com Porque a minha certeza. mãe, ela saía para trabalhar, eu que cuidava das minhas irmãs, eu que cuidava da casa, eu que fazia tudo para minha mãe. Então, assim, aí depois de uma época que ela falou, ai, eu acho que eu coloquei muita responsabilidade em cima de você, né? Que você era muito nova e não sei o quê. Eu falei, não, mãe, pelo contrário, isso me fez ser forte. Né, igual no caso que você estava falando antes, eu estava mexendo doce, não dava para parar para abrir, depois mudou o assunto. Mas, assim, eu acho que a família, igual você falou, a família fala, você não pode, você não consegue. Eu já fui o contrário. A minha mãe sempre falou, não, você pode, você consegue. Ela nunca quis, assim, a gente debaixo das asas dela, que tem mãe que não quer que sai, né? Pelo contrário, quando a Tayane foi para fazer o intercâmbio na Espanha, ela que incentivou, não, vamos atrás, vamos não sei o quê. Quando foi para vir para cá, ela falou, vai dar certo, vai fazer. Então, assim, eu sempre tive minha mãe incentivando, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que a força dela, que ela teve que ter para criar 3 filhas sozinha, né? A gente morava em São Paulo, mudou para Jabuticabal. Então, eu acho que, assim, a minha avó também, apesar de que minha avó tinha o meu avô, era casada, mas, assim, as mulheres da minha família, todas são, assim, muito fortes e guerreiras, entendeu? Vai atrás, vai, luta. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu também sou assim, às vezes eu vou, já tô na hora que eu vejo, já tô fazendo, mas eu acho que é de família isso. Então, a gente aprendeu a isso. Aprendeu assim, né? Pelo fato de não ter o pai junto com a gente, como você também não teve. Então, a minha mãe Aprendeu a ser forte, né? teve que aprender a ser forte na marra, né? E eu louvo a Deus por isso, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu falei para minha mãe, se eu sou o que eu sou hoje, eu sou grata a você, é por você, entendeu? Que me passou isso. Não precisei fazer nada errado na vida, não precisei roubar. E eu digo também, sabe, amiga, a minha mãe, eu sei que ela nos protegeu por amor. É isso que eu também quero que também, você tenha. Também, é verdade. Às vezes os pais, né, eles não têm o conhecimento, né, eles não tinham ainda. Hoje a gente tem bastante coisa na internet, né, bastante informação para a gente saber, e os nossos pais não tinham, né, como a Tati falou, as minhas tias são todas mulheres fortes e guerreiras, sim, as minhas também, né, e a maioria daqui também é essa tia que é forte e guerreira, né, essa mãe que foi forte, que foi valente, que criou 3, 4 filhos sozinha. Só que elas não sabiam, né, que talvez isso também é uma forma de proteção que elas criaram. E, infelizmente, né, a minha mãe também é uma mulher que ela não pede ajuda. Ela não sabe pedir ajuda. Ela fica com dor, ela fica enfrentando a dificuldade, só que ela não pede ajuda. Então, olha como a gente tem esse reflexo muitas vezes e a gente nem percebe, né? Que a gente foi, sabe, aquela coisa que é ensinada, passada para a gente, e por isso que a gente tem que buscar o autoconhecimento mesmo, sabe? Olhar para dentro de nós e ver, tá, mas espera, será que é assim mesmo? Será que eu quero ser assim? Será que eu sou assim? Ou será que eu fui ensinada a ser assim? Né? Para a gente fechar, tem uma historinha, né, que eu sempre falo, que é interessante, no final de ano, no Natal, a família se reuniu, e aí cada um levou um pedaço de pernil, né, para comer no Natal. E aí a filha levou, né, o pernil dela assado com uma parte do pernil cortada, a melhor parte do pernil ela cortou. E aí o marido pergunta, mas por que cortou essa parte? Ah, porque eu fui ensinada assim. A minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, então acho que assim tá certo. Aí ligaram para a mãe dela e perguntaram, por que a senhora corta o pernil ali daquele jeito? Não, porque a minha mãe fazia assim. Então acho que tá certo, eu aprendi com ela. Aí ligaram para a avó. Ô, vó, por que a gente tem que cortar o pernil desse jeito aqui? Não, é porque o meu forno, a minha forma era pequena naquela época, eu tinha que cortar o pernil desse jeito para caber. Ah, tá. Então, muitas coisas que a gente faz hoje,
A gente repete ciclos, né, na nossa vida, porque fomos ensinadas a fazer isso. Mas não quer dizer que é o certo. Não quer dizer que está correto. É só porque a forma da tua avó era pequena. É só porque, às vezes, o conhecimento que ela tinha naquela época era pequeno, era limitado. É só porque o que ensinaram para você, eles também aprenderam que empreender não era bom, eles também aprenderam que o viver na insegurança do empreendedorismo não era bom. E eles estão repassando essa mensagem. Mas hoje, você não precisa fazer isso. Você tem uma forma maior, você tem um forno que assa muito melhor, você tem possibilidade de fazer uma coisa diferente na sua vida, sabe? Você tem conhecimento na tua mão, oportunidades que são geradas todos os dias, através do digital ou não, mas você tem oportunidades que estão aí para você, diferente da realidade da tua mãe, do teu pai, da tua avó, da tua família, dos teus irmãos, dos teus amigos, né? Eu acho que esse é um grupo que a gente precisa expandir a nossa mente, né? E hoje era autoconhecimento, né? Eu queria muito que vocês refletissem sobre isso. O que vocês têm dentro de vocês, né? Se é uma ferida, se é algo que você carrega, se é um fardo que é muito pesado para você, que você tem carregado nos ombros sozinha, porque você foi ensinada que você tem que ser forte, você tem que carregar, você tem que dar conta sozinha. Muitas vezes não é isso, é mentira. E o diabo tem tentado lançar esse peso sobre você. E não é isso que Deus tem para nós. O que ele tem para a gente é bom, sabe? O que ele tem para a gente é agradável, é outra coisa. Então, não coloque esse peso sobre a sua vida. Não coloque essa comparação, esse sentimento ruim sobre o teu coração. Não coloque essa insegurança como sendo algo da tua essência. Isso não é a tua essência. Não foi assim que Deus te criou. Ele não te criou desse jeito. Ele tem planos para você diferente. Ele tem planos de excelência para você viver. E você sabe que você pode viver. Você consegue romper. Você pode fazer isso. Você só precisa se encorajar. Você só precisa dar passos em direção àquilo. Planejar o que você está fazendo. E ir, não desanimar e não desistir. Pode até desanimar um pouquinho, mas não desistir no meio do caminho. É isso que não pode acontecer, tá? E eu quero deixar, assim, para vocês uma palavra hoje e também os nossos ensinamentos da semana, né, para a gente colocar no nosso coração isso, gravar realmente no nosso coração isso que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa, não se compare. Essa vai ser a frase da semana. Não se compare, se inspire na vida das pessoas. E corre atrás do teu, mulherada. Sabe? Corre atrás daquilo que Deus tem preparado para você e não dos outros. Foca no teu negócio. Olha para o teu e vai atrás. Deus vai te dar a habilidade que você não tem ainda. Deus vai te dar sabedoria, conhecimento que você precisa. Deus vai abrir portas para você. Mas você precisa fazer a sua parte, chegar na frente da porta e abrir ela, escancarar ela. Então, vá, caminhe, não tenha medo, sabe? Do direcionamento que Deus está te dando. Se Deus colocou no teu coração, vá e faça. Outra coisa, vou compartilhar então aqui com vocês as dicas da semana que eu quero dar para você. Assistam, gente, ouçam os livros, façam aquilo que a gente está mostrando aqui para vocês, que eu tenho certeza que o que Deus tem colocado no meu coração não é em vão. Tudo tem propósito nisso que a gente está fazendo aqui. Inclusive os filmes, os livros que eu digo para você. Esse filme, eu fiquei curiosa em assistir, eu vou assistir, eu ainda não vi. Se chama O Discurso do Rei. Fala sobre um rei aqui na Inglaterra, eu acho que era, não sei. Acho que era na Inglaterra. Que ele era gago.
e ele precisava fazer um discurso, e fala sobre isso, né? Sobre confiar em si, autoconfiança também é importante. E o livro da semana, Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Eu comecei a ler ontem à noite, eu já li, eu acho que quase 100 páginas ontem. E é maravilhoso o livro. Leiam. Tem uma parte mesmo que fala sobre a parte do teatro, né? Aonde ele vai assistir um espetáculo no teatro. E é impactante aquela história. Eu ia ler aqui para vocês, mas já é muito, a gente já passou do horário, eu não quero me prolongar muito, mas é um livro muito bom. Eu vou ver se tem audiobook e eu vou mandar ali no grupo para vocês, tá? Então, confiem em vocês, confiem no potencial que vocês têm. Não deixe que outras pessoas de fora que não conhecem você de verdade, que não conhecem da tua história, não o teu caráter, os teus valores, façam você paralisar diante do teu sonho. Isso não é justo com você. Não é justo com você. Então, se permita viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Querem ligar o microfone, me falarem alguma coisa também? Que eu também preciso Eu já ouvir. chorei Amém. horrores aqui, gente. A Jéssica não tem limite. Eu também preciso ouvir de vocês uma palavra. Essa reunião, acho que foi a que mais falou comigo, assim, foi muito interessante. Muito bom, então. Fiquei feliz. Eu queria falar para a Tati, eu fiquei emocionada com ela falar. Nossa, Tati, libera aí o seu microfone, eu não te conheço, não sei de onde que você é. Você mora na Inglaterra? Oi. Você mora na Inglaterra? Eu moro. Menina, que conexão gostosa. Obrigada por falar a sua história. Me remeteu muito, né, ver a minha família. Minha mãe que foi criada ali com as condições que muitas vezes a gente era necessário, né? E eu cresci, a minha mãe também me ensinando isso. Olha para vocês verem. Por que eu me emocionei? Porque minha mãe me ensinou que eu tinha que ser forte. E aí eu acabei me tornando uma mulher masculina, gente. Porque toda vez que eu me tornava ali um momento de me aproximar de uma relação, eu acabava assustando o homem, porque eu parecia um homem. Porque essas dificuldades que a Tati falou, muitas vezes a gente não sabe administrar. E faz muito pouco tempo que eu entendi isso. E que, assim, cara, não precisa você ser forte o tempo todo, não. Você também pode ser feminina. Humano, né? De carne e osso, né? Também tem o sentimento. Falou desse peso que a gente carrega nos nossos ombros. Gente, nós não somos obrigadas a carregar peso nenhum, tá? Se eu pudesse falar algo para vocês hoje, obrigada, Jéssica, demais por esse final. Nem pensei que eu ainda ia me emocionar como me emocionei, Tati também. Vocês me fizeram ver o quanto é importante a gente tirar esse peso, acreditar nos nossos sonhos e não achar que nós somos obrigadas a dar conta de tudo, porque nós não somos. Tá tudo bem. No dia que a gente conseguir fazer uma coisa, que a gente conseguir fazer a outra, no dia que também não deu, não se culpe, tá? Porque exatamente. Você não vai dar conta de fazer tudo e tá tudo bem. Ninguém dá conta de fazer tudo, gente. Parabéns pela... E semana que vem a gente vai falar sobre isso. Ai, top. É uma coisa que eu já tenho colocado no meu coração também. A gente saber dividir o nosso dia, né? Saber fazer uma agenda, né? Que seja uma agenda extraordinária. Lembrei da palavra. Vamos trazer a técnica Pomodoro. Organizar isso. Organizar, entendeu? Pomodoro para as meninas. O nosso dia, para que todas as áreas da nossa vida sejam contempladas. Porque muitas vezes, gente, é uma coisa importante que a gente precisa falar. Não é trabalhar igual uma louca, tá? Esquecer da família, esquecer do esposo, esquecer dos filhos, esquecer de tudo. Eu falei esse tempo atrás no Instagram sobre isso. Não é isso. Empreendedorismo não é isso. E a gente vai falar isso semana que vem. Você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos, tempo de qualidade com seu marido, cuidar da sua casa, se você gosta e consegue, cuidar da sua casa, e aí também ter a sua questão profissional, que você vai colocar também como prioridade. Mas não é só viver daí para o empreendedorismo, porque os outros pilares vão começar a arruinar. E aí a casa
Então vamos falar sobre isso semana que vem. Mas obrigada, tá, gente? Quem que precisa sair, eu agradeço. Quem quiser sair, eu fico aqui para a gente bater um papo ainda. Tá bom? Deixa eu falar. Tchau, tchau, Meninas, se meninas. precisarem de algo, né? Tchau, Deixa, tchau. deixa a Tassi. Fiquem com A Deus. Tarsi. Ai, esqueci de tirar foto de novo, É gente. verdade, Agora já... Não, mas gente, eu amém. descabelada. Amém. Alguém Vamos quer tirar, fazer foto? então. Então, peraí, Tudo que deixa eu saiu um arrumar só monte esse de cabelinho gente. aqui. Pois é, É. mas tá bom. Não, mas não tem problema. 1, 2, 3 e... Eu te- Ficou de toquinho, olha que linda. de toque. Deixa eu falar uma coisinha assim que eu vi essa semana em algum lugar, acho que algum áudio, alguém falando. Que falou que as pessoas que escrevem com a mão esquerda usa mais o seu lado racional do que o lado direito. Eu não sei se é verdade, mas Eu acho que é mentira, porque eu sou canhota e eu sempre errei mexendo com emoção. Eu sou então canhota eu tenho que também, aprender. sou muito emotiva. Se meu marido me chamar pelo nome, eu já choro. Tá errado. eu não tenho nada de certeza, né? Ah, tá. Eu já ouvi Bom dizer saber. que quem é canhoto tem aí um algo de a mais, né? De inteligência, sei lá, uma coisa assim. Mas também, gente, mas eu vou dizer, minha mãe tentava tanto fazer eu escrever com a direita, não deu nada, né? Então, não sei. Pelo menos com a esquerda vai. Beijo, gente. Boa semana. Deus abençoe. Que seja uma semana Boa noite, próspera, gente. Deus né? abençoe. Uma semana cheia de muitas realizações. Que Deus abençoe Amém. a vida de todas vocês. Obrigada demais por tudo certo. Beijo, beijo. Terminar de fazer minhas Nada, marmitas, que eu tô aqui fazendo marmita, porque tem que optimizar o tempo. Tô fazendo Tchau. Assim. o marido chega. Tchau, gente. Beijo, tá? Quem quiser ficar, eu fico aí ainda batendo um papo. Aí a Se alguém Vanessa quiser, apareceu aí, a linda. quem quiser uma conversa particular, também pode me chamar. Vai ficar até meia-noite aí, Tati. Ô, Jéssica. Eu falo, ajunta eu, você e a outra Tati, filha, vou ficar aqui até, né, Tati? Até amanhã de manhã, batendo papo. Mas tá muito bom, viu? Muito bom. Muito feliz que vocês estão aqui. É uma ajudando a outra mesmo. A Grace também entrou, né, hoje. Sim. Ô, Jéssica, eu ia te perguntar uma coisa. Aquele link lá que você enviou, né, no Spotify. Uhum.